Fala pessoal, quanto tempo que eu não vejo vocês, hein? Olha só, tô gravando aqui um vídeo aqui, ó, fechamento do ano, né? Então já fechamos, né, praticamente aí o índice Bovespa, o dólar, enfim, Dow Jones, S&P, todos os mercados já fecharam aí pro ano novo e agora só 2025. E aí eu decidi gravar esse vídeo aqui para comentar um pouco com vocês aí como é que foi esses últimos dias de pregão e também o que está acontecendo aí dentro da economia. Muitos estão vendo aí nesse momento dólar aí que fechou com uma alta de praticamente 27% nesse ano de 2024, né? Então até separei aqui algumas notícias, né? Então o dólar fechou com 27,3 de alta nesse ano de 2024. Nossa bolsa fechou acumulada com 10% de baixa nesse ano de 2024 e o nosso juros, que subiu bastante, né? Então, foi um ano, infelizmente, bem negativo aí para o mercado brasileiro. Nós tivemos uma saída de dólares dentro do nosso país de 33 bilhões, e isso é bastante, isso é um número que já estava assim desde o meio do ano, tá? Então, começou essa fuga de dólares dentro do nosso país, tá, pessoal? Não foi agora, nesse momento, né? Ela começou há um tempinho atrás. Ela começou lá para o meio do ano, né? Então o saldo acumulado aí ficou negativo em 31,6 bilhões de reais de saldo negativo. E nós tivemos nesse ano a maior intervenção da história, desde o nosso câmbio flutuante sujo. O câmbio brasileiro é um câmbio flutuante sujo, tá? E desde quando o nosso câmbio é assim, essa foi a maior intervenção da história, superando 2020, na época ali da pandemia, o Banco Central intervindo, tentando segurar o câmbio. Foram 9 intervenções ao todo, e por volta de 27 bilhões de dólares, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui essa notícia também, para dar um número aí para vocês. Não, 21,5 bilhões de dólares, tá? Que foi o que o Banco Central trouxe em intervenção. Então foram 9 intervenções ao todo, maior intervenção da história desde quando nós temos aí o câmbio flutuante dentro do mercado brasileiro, tá? Em um único mês, claro, em um único mês, tá? É importante ressaltar isso, maior intervenção em um único mês. Isso não conteve a alta do dólar. E por que isso está acontecendo, afinal, né? Infelizmente, tá, pessoal, o mercado ele se move por expectativas. E a expectativa principal que a gente vê, ela está sendo frustrada, que é no fiscal, né? Então, desde o começo do ano, a gente tinha ali os modelos do arcabouço fiscal, que era para controlar gastos, né? Uma substituição do teto de gastos que nós tínhamos até 2022. E até então, no ano passado, a gente já sabia que haveria um déficit dos gastos, tá? Mas era esperado que a partir de 2025 as coisas melhorariam e aí você conseguiria até uma meta de déficit zerado. Não sei se vocês vão lembrar que o ministro da Fazenda, assim como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles colocaram ali que tinha meta de déficit zerado desse ano de 2024 e já com superávit para 2025. Só que em abril desse ano, essa meta ela foi se exaurindo e não conseguiu ser cumprida essa meta, né? Então, os gastos ficaram acima. E aí começou aquela expectativa, vai ficar no limite da banda inferior, porque existe uma banda inferior de menos meio, que é a tolerância do arcabouço fiscal, ou vai passar sobre isso. E, na verdade, o que a gente deve ver é que ela deve ultrapassar aí essa banda de tolerância inferior, tá? Não é que os gastos estão acima ali do PIB, coisas desse tipo, não, isso não está acontecendo, tá? Mas pelas expectativas que a gente tinha do arcabouço ali, a gente estava falando de que poderiam fechar as contas no positivo no governo. Isso não aconteceu, a gente teve aumento de impostos e ainda assim os gastos superaram aí toda a receita. Então, isso começou a colapsar lá para abril, e de lá para cá ficou naquela expectativa de corte de gasto que poderiam vir aí por parte do governo, principalmente agora nesses últimos meses
do ano de 2024, né? Mas desde abril já começou isso. Aí os impostos, e tudo isso foi desagradando o mercado, fuga de capital, então a gente teve uma pequena fuga, tá? Não foi grande, uma fuga de capital. A gente poderia ter algo bem pior, né? Então poderia chegar aí $1 a 7. Isso não aconteceu. E a gente viu aí a economia, né, enfraquecendo pelo esse lado fiscal. E agora, nessa reta final do ano, nós tivemos aí o Banco Central intervindo no câmbio para tentar segurar. E não só isso, tá? O Banco Central também, ele começou a subir a taxa de juros e contratou já algumas altas para a taxa de juros aí do mercado brasileiro, tá? Então, isso é importante já ressaltar, porque a gente meio que deu um cavalo de pau aí nos juros. O juros estava aí com uma tendência de baixa, e de repente começamos a subir os juros na contramão do que está acontecendo no mundo. Vamos apresentar aqui uns gráficos para vocês. Então vou colocar aqui na tela, primeiramente. Então estamos na tela aqui, o Ibov, né? Então só para ir corroborando tudo isso que eu estou comentando com vocês. Então eu vou começar aqui pelo DI futuro. E depois a gente vai para o restante aí, para a gente ver como é que ficou essa situação de fechamento, tá? Então, no começo do ano, tá, pessoal? Desde quando a gente teve as eleições ali, né, finalzinho de 2022, os juros estavam subindo, a gente estava com uma inflação alta, não sei se vocês vão lembrar, 2021 a gente teve uma inflação de 2 dígitos, e infelizmente a gente teve que ter uns juros ali para controlar essa situação de inflação, e o nosso juros começou a subir lá atrás. Foi quando a gente chegou ali, se eu não me engano, a 13,75 da Selic, ou 13,25, agora me falha ali a memória, mas a gente chegou nesse patamar. E até então a inflação começou a se controlar no finalzinho de 2022 e começou a voltar para baixo dos 2 dígitos e terminar com a inflação mais baixa o ano. Isso permitiu aí que os juros começassem a cair, né? E aí até foi um processo que começou ali em 2023 com o Roberto Campos Neto cortando a taxa de juros brasileira. A gente viu a taxa caindo com aquela expectativa de que ela chegaria a 9, por aí vai, tá? Então controlamos ali, né? 2023 foi um ano relativamente tranquilo quanto a isso. E 2024 estava tranquilo, até abril ali, né? Então, finalzinho de março, começo de abril, foi quando começou a desancorar as expectativas de inflação dentro do nosso mercado brasileiro, seguido aí por conta do fiscal, né? Então, é muito importante dentro da economia, vocês devem estar vendo nesse momento que a gente não tem uma inflação extremamente alta. Não temos isso nesse momento. De falar, pô, muito ainda se questionam, né? Que o pessoal comenta assim, por que os juros é tão elevado se a inflação está na faixa de 4,9, que é o que vai fechar? 4,9 é acima do limite superior da banda de tolerância da inflação. A inflação, a meta de inflação brasileira, ela é 3%. E 3% ela tem um limite de tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então significa que ela pode ir até 4,5, ela ainda está dentro da banda de tolerância pelo Conselho Monetário Nacional. E aí cabe ao Banco Central, né, fazer com que a inflação venha convergir dentro dessa meta. E esse ano nós não conseguimos, inclusive, é que agora nós temos a mudança no Banco Central, né, do presidente, mas agora o Banco Central tem que fazer a cartinha lá para o Senado explicando por que não chegou aí na sua meta, a inflação. Em todo caso desde abril, tá, essa expectativa começou a desancorar. E a expectativa foi desancorando por conta do lado fiscal. O lado fiscal começou a ter muito mais gastos do que o esperado, né? E aí começaram a ver que eles não conseguiriam cumprir a meta de deixar o déficit zerado nesse ano. O problema é quando você gasta mais, você aquece a economia, né? Então você aquece pelo lado fiscal. É o que a gente chama de uma expansão, né? Expansão pelo lado fiscal. Quando você tem um efeito expansionista no lado fiscal, você melhora o PIB do país. Então vocês devem ter visto no noticiário que o PIB ficou bem forte esse ano. Então o PIB é super positivo e a economia
ela cresceu. Só que ela cresce de uma maneira mais artificial, porque você tem um crescimento muito forte de curto prazo e o resíduo do longo prazo é apenas um aumento de preços. Então você não tem aquele efeito renda que a gente chama permanente. Então é isso que está acontecendo. Essas são medidas que eles utilizam, por exemplo, em momentos de crise. Então, o país está em crise, vamos gastar um pouco mais para ver se tira a crise do país. Muitas vezes isso acontece, mas a gente não estava num momento de crise para poder gastar mais. Então, o único resíduo disso lá na frente vai ser preços mais altos. E foi isso que aconteceu. Né? Os agentes do mercado, né? O pessoal pensa que o mercado é alguém, né? Uma pessoa, enfim, mas não é. O mercado somos nós. Né? Então, nós que estamos acompanhando, a gente vê que isso é uma situação insustentável. Né? Então, é como se você estivesse na sua casa, você gasta mais para ter uma aparência maior, né, de que você está bem. Então, por exemplo, a pessoa ganha X, mas ela gasta 2x para manter umas aparências de que ela está bem. O pessoal chama aí o dublê de rico, né? E aí, quando vai ver, está endividado. E aí, uma hora, essa conta chega. E aí não tem dinheiro para pagar. No caso do governo, quando ele não tem dinheiro para pagar, o que, que ele faz? Ele emite papel, né? Então ele emite ali os títulos do governo, que aí quem comprar consegue financiar o governo. Então ele precisa pagar as dívidas dele, não tem como, então emite mais título de dívida. E aí, quando ele emitir mais título de dívida, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar uma taxa de juros maior, porque o mercado vai entender, pô, ele está emitindo mais título, ele está precisando. E quando está precisando, você tem que remunerar melhor aí o seu investidor. Seria basicamente isso, né? Você pega, por exemplo, um grande exemplo disso, é um CDB de um banco muito bom, né, no mercado, um banco AAA, ele vai te pagar aí 98 do CDI ou até menos, enquanto se você pegar um banco duplo B, que a gente fala aí, né, um banco que não está na mesma situação financeira, ele vai te pagar 115 do CDI, 120, ele vai te pagar mais. E o mesmo acontece com os títulos do governo. Então, na medida que eles começam a precisar emitir mais título para poder pagar essas dívidas, ele vai ter que pagar aí com maior taxa de juros, né? Então ele vai ter que emitir mais título, maior juros ele vai ter que ser pago, mais juros quando isso tem que ser pago, a inflação aumenta dentro do país, porque aí você dá uma circulação maior até de moedas se você não conseguir vender todos os seus títulos, e aí isso aí acaba gerando inflação no futuro, tá? Então tudo isso está muito ligado, né? Então infelizmente a situação é essa. A gente viu, inclusive, alguns leilões aí do Tesouro Nacional não conseguindo vender todos os títulos, ou seja, o mercado estava pedindo mais juros do que eles estavam oferecendo. Se ele não consegue entesourar o dinheiro que ele está precisando, esse dinheiro ainda fica em circulação ali nos bancos, enfim, pelas pessoas, gerando mais inflação. Então, por que, que ele aumenta esses juros? Porque ele quer tirar o dinheiro de circulação, ele quer tesourar o dinheiro, ou seja, se você compra título, então você está pegando o seu dinheiro que você tem, está aplicando no título. Obviamente você não vai estar comprando uma casa, um carro ou gastando dinheiro, então isso tenderia a segurar os preços. Só que se você não paga os juros que o mercado realmente quer que você olhe e fala, puta, com esses juros acho que eu vou deixar meu dinheiro guardado e não vou gastar, isso não adianta. Então, basicamente é isso que estava acontecendo dentro do nosso mercado e começou a se acentuar nos últimos meses, tá? E aí a gente viu saindo o tal do pacote de corte de gastos, demorou para sair, que foi até agora essa reta final aqui desse gráfico, né, que a gente vê gráfico se acentuando muito aqui, ó, do DI. E isso demorou, estresse, causou um estresse danado, e quando foi apresentado, frustrou a expectativa dentro do mercado. Então essa frustração de expectativa levou mais ainda a pedir mais juros dentro do nosso mercado brasileiro. E aí pedindo mais juros, a gente alcançou aí esse patamar de fechamento a 15,89 no DI futuro. Ou seja, estamos em patamares de juros aí praticamente recorde, né? Então é uma situação bem complicada nesse momento. Aí fica a pergunta, pode piorar?
infelizmente sim, pode piorar. Isso porque agora, nessa última semana, a gente teve o ministro Flávio Dino, né, ele colocando ali, interrompendo ali os pagamentos das emendas, e isso agora já estão dizendo o seguinte, que agora pode ser que cause aí, né, um problema entre legislativo e executivo, o que pode deixar o governo aí com uma ingovernabilidade daqui para frente em 2025, porque poderia piorar muito mais as coisas, porque aí o que precisa às vezes ser aprovado não vai ser aprovado como deveria ali pelo Congresso. Então isso piorou mais ainda nessa última semana aqui, por isso que a gente está vendo o DI indo mais para cima e o dólar também. Resumo da ópera, tivemos um ano ruim, tá? Então o ano começou tranquilo, relativamente tranquilo, mas terminou péssimo pela questão fiscal. O dólar, ele termina esse ano péssimo também, tá? Então esse gráfico aqui ele não compõe, né, o dólar à vista, então ele tem correção por juros do dólar, mas a real situação do dólar é essa, né? Então a gente vê aqui dólar em novos patamares acima do que tinha atingido ali na época da pandemia e as sucessivas intervenções do Banco Central tentando conter aí o câmbio, tá? A expectativa agora é que a gente não tenha mais um câmbio muito abaixo dos R$ 5. Até o Boletim Focus, que saiu ontem, ele já não coloca mais projeções do dólar nem para 2027 abaixo de 5. Então, talvez R$ 5 para o dólar já tenha ficado no passado e nunca mais a gente vai ver essa situação, né? Então, eles estão colocando até o dólar para fechamento de 5,90 aí para 2026, se eu não me engano. Então, isso também piorou bastante essa expectativa. Já o índice Bovespa, ele parece estar numa região mais oversold, né, que a gente chama. Então, se a gente for olhar para o índice Bovespa, ele termina aqui duplicando esse canal de baixa. A gente consegue até montar um pivô de baixa aqui pelo FIBO. Então, a gente vê, ele chegou próximo dos 120,840. Tem alvo ali a 116,790 aproximadamente, próximo da média móvel de 200 períodos. Tem espaço ainda para cair mais um pouco, tá? Mas ele já parece estar numa região mais próximo ali do seu oversold, né? Então a gente tem até uma expectativa que de repente pode até melhorar. Vamos acompanhar a situação do OBV. Enquanto o OBV estiver fazendo novas mínimas, vamos ficar afastado de compras do índice Bovespa. E a hora que o OBV sim começar a jogar novas máximas, aí a gente pensa aí com carinho em compras no índice Bovespa. A Petrobras, para ela, foi um ano relativamente tranquilo, né? Então Petrobras ela ainda foi aí uma ação em tendência de alta, né? Então terminou o ano bem, relativamente bem, e com possível movimentação de continuação de alta, tá? Já a Vale foi um ano ruim para a Vale, né? A gente estava com dificuldade mesmo para a Vale já há um tempão, então não foi um ano muito bom, e apontando ainda a possibilidade de perder essa região de R$ 55. Vamos ver o que vai acontecer agora no início do próximo ano. Lembrando que aí tem toda a característica do minério de ferro, enfim, e tudo que a gente tem que acompanhar. Agora, já para o resto do mundo, né? Vamos pegar como exemplo aí o S&P, terminou o ano aí, né, em novas máximas históricas. Então, S&P, Nasdaq, Dow Jones, todos conseguiram terminar aí o ano relativamente bem, apesar aí de ter tido uma baixa no último dia do ano de 2024, mas terminou aí relativamente na máxima. O que o mercado americano agora quer saber é o que vai acontecer com a chegada do Donald Trump e as suas medidas protecionistas. O mercado também vai olhar com carinho ali a questão fiscal americana, já que pode ter aí reduções de impostos, enfim, algumas coisas nesse sentido, que poderiam comprometer o lado fiscal americano. Isso também faz com que o dólar valorize no mundo inteiro. Então o dólar ele não foi um movimento apenas específico aqui com o Brasil. O próprio dólar no mundo inteiro, como vocês podem ver, ele subiu nesse ano de 2024, tá? E a alta dele foi potencializada ali depois aí que a gente começou a ter a eleição ali para os Estados Unidos, próximo da eleição, isso fortaleceu o câmbio americano, né? Então, é uma série de coisas aí que abalou aí para nós aqui também, e é o que está acontecendo nesse momento. Então, vamos começar 2025, um cenário nebuloso, né? A gente precisa ainda
de mais esclarecimento sobre a questão dos cortes de gastos. A gente precisa, né, de um bom andar ali do Congresso para que sejam aprovadas as medidas que forem necessárias para tentar caminhar um fiscal mais saudável dentro do Brasil. A gente precisa que o Banco Central, agora com a chegada de Galípolo, não saia ali com medidas expansionistas, porque isso pode ferrar de vez com a nossa economia brasileira. A gente pode até chegar numa dominância fiscal se o Banco Central ceder. Então, a gente precisa disso para 2025. E vamos acompanhar o fluxo aí de capital estrangeiro, né? Então, esse ano a gente teve uma saída desse capital. Vamos ver se esse capital se atrai e volta para o nosso mercado. Então, pessoal, quis deixar esse compilado aí para vocês, tá? Espero que tenha ajudado alguns, né? A análise econômica, ela é sempre uma análise, como eu poderia dizer, pode ser até subjetiva, depende dos olhares, tá? Mas o lado real é que desancorou a expectativa de inflação por conta dos gastos e isso fez aí pedir mais juros, e isso fez com que o dólar subisse, a bolsa caísse, o fluxo de saída de capital do Brasil. Então, o resumo da ópera é esse, tá? Vamos ver o que vai mudar a partir de 2025. E eu queria aproveitar, deixar aí para vocês uma excelente virada de ano, excelente 2025 a todos. E nós estaremos de volta aí, retornando às nossas atividades no dia 8 de janeiro, tá? Então, tá chegando bem próximo aí. A gente vai estar retornando às nossas atividades. E eu também queria deixar para você aí, você que está acompanhando a gente tinha feito uma última campanha, né, dentro do projeto, ali junto com a Empíricos. E nós temos aí 75 vagas disponíveis dentro do projeto 10%. No dia 13 de janeiro, eu vou começar o nosso plano de trade. Esse plano de trade é o seguinte: eu vou começar operando 2 contratos, tela aberta, você vai poder ver aonde compra, aonde vende, aonde põe o stop, o carregamento, o gerenciamento de risco do zero. Eu vou começar esse plano de trade no dia 13 de janeiro. E eu tenho como objetivo começar com 2 contratos para ir até 20 contratos de maneira progressiva. Então eu vou estar começando isso com a turma. E nós fechamos a última turma ali junto com a Empíricos e nós sobramos 75 vagas. Então, no dia 8, eu vou estar abrindo ali um carrinho dentro do projeto 10% para quem quiser começar o ano de 2025 com a gente. São 75 vagas que vão estar disponíveis. Eu vou deixar por 3 dias ali. A hora que preencher essas vagas, eu vou fechar ali sexta-feira. Então vai ficar 3 dias aberto esse carrinho. E aí na sexta-feira eu fecho. E segunda-feira começa o plano de trade 2025. Depois só teremos abertura de novos carrinhos ali dentro do projeto, de novas assinaturas, em abril. Porque em março é quando vence a última turma. E aí a gente sim vai ter abertura aí de vagas para o projeto 10%. Por enquanto, a gente só tem essas 75 vagas. Então, dia 8, na quarta-feira, eu vou abrir. Fica quarta-feira, quinta e sexta. Sexta eu fecho. Dia 13 eu começo o plano de trade. E aí a gente vai para 2025. Então, fica aí o convite para quem quiser fazer parte. Fica de olho que eu vou estar abrindo no Morning Call na quarta-feira, que é quando a gente vai estar voltando de férias. Beleza? Então esse é o nosso call de férias aí com vocês e nos vemos em 2025. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.